Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal, né? Mas antes eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram até agora, né? Que estão comentando, fazendo comentários, muito bons os comentários de vocês, dá um incentivo muito grande para a gente que está começando agora, né? Vocês que estão curtindo e até compartilhando o canal Reflexões da Razão, né? Isso é um motivo de alegria, né? Porque eu sempre tive essa vontade, né, de compartilhar esses conhecimentos, né, que eu obtive até a idade presente, né. Como eu disse, um dia eu vou fazer um vídeo contando como foi a minha trajetória, né, até aqui da minha descrença. E só tenho a agradecer a todos vocês, né, pelo carinho, né, que vocês estão tendo lá comigo nos comentários, sabe? Tá me deixando mais motivado ainda para fazer mais vídeos, né, para a gente fazer esse compartilhamento tanto de conhecimento como de experiência, né? Eu estou gostando também de ouvir, de ver, né, os comentários de vocês, tem comentários muito bons, muito pertinentes, né? E continuem assim, gente, viu? Se puderem compartilhar, compartilhem. Eu sei que é difícil a gente compartilhar nas redes sociais, né? Mas quem puder compartilhar, compartilhe, né? Avise a um amigo, né, que também pensa assim como nós, sabe? E aquela pessoa que está na igreja, que você conhece, que está em dúvida, né? Esse vídeo também serve, esse canal também serve para essas pessoas, né? Que estão se questionando, né? E precisam ouvir outro lado, né? Precisam ouvir o outro lado da moeda, né? Outros pensamentos, né? Não ficar somente bitolado aquele pensamento da igreja, aquele pensamento do pastor, do padre, né? E eu acho que a proposta do canal é essa, né? A proposta do nosso canal é justamente essa também, né? Da gente dividir essa experiência toda que eu tive até hoje com vocês, né? Das reflexões que fiz. É curioso que eu, quando acabo de fazer os vídeos, né? E fico refletindo sobre eles e vem mais ideias ainda. Veja como o cérebro da gente é incrível, né, rapaz? A capacidade da gente refletir é uma coisa maravilhosa e as pessoas, os religiosos, bloqueiam com a fé, né? Foi isso que uma pessoa me disse, né? Uma pessoa crente que disse, não, eu não reflito, não, eu não penso, a fé é o meu limite, né? Você veja como é incrível isso, né? Você colocar uma pedra sobre o seu pensamento. Você foi dotado com um cérebro maravilhoso, uma capacidade incrível de refletir, né, de pensar, né, e a pessoa ser bitolada a bloquear, né, por uma barreira chamada fé. Então é incrível que às vezes eu termino o vídeo, quando estou editando, começa a chegar novas ideias, né, feito o vídeo que eu fiz da história de Jó, né, assim que eu terminei, alguns dias depois eu estava andando pela cidade e refletindo, né, sobre aquele vídeo, né, que veio uma reflexão que eu nunca tinha tido, né, daquelas palavras ali de quando Deus, né, diz ao diabo, a Satanás, que ele vai e faça tudo com Jó, só não o mate, né? Satanás é extremamente obediente e ele não mata Jó. Parece que Deus disse, não o mate, mas o diabo poderia matar ele, sim, né? Ele poderia ter matado, se ele quisesse. Da forma que Deus fala, né, parece que ele poderia ter matado. E o diabo foi muito obediente com Jó, ou com Deus, e não matou. Por 2 vezes, né, Deus concedeu, né, que o diabo fizesse, pintasse e bordasse na vida de Jó, né, e pediu que não o matasse, e ele foi obediente e não matou. Nunca tinha pensado nisso, né? No vídeo de hoje, gente, a gente vai fazer uma análise, né, uma reflexão em cima de um vídeo já um pouco antigo aqui na internet, né, do pastor Leandro Quadros, né? O vídeo é intitulado assim, Como entender o acesso do diabo no paraíso para tentar Eva, né? Parece que foi uma pergunta que fizeram, alguém fez a ele, né, no programa que ele tinha na TV. Então a gente vai devagarinho, a gente vai parando o vídeo e vai comentando. Eu achei muito bom que fala aqui do paraíso, eu queria falar algumas coisas para vocês sobre as reflexões que eu tive até hoje, né, sobre essa ideia do paraíso, do Gênesis, né, da Bíblia, né? E nada melhor do que a gente ver uma análise, né, de um pastor, eu não conheço a história dele, mas ele deve ter formação teológica, né?
Obviamente eles entendem que é um homem também inspirado por Deus, né? Que é uma coisa que eu não entendo também, onde fica o Espírito Santo, nessa coisa aí que eles tanto dizem, né? Que basta você ler a Bíblia e que o Espírito Santo te dá entendimento, né? Então, primeiramente, como é que se tem entendimentos divergentes, né? Você vê uma análise dessa aqui, é a análise dele, né? Uma análise particular, só que os crentes não entendem dessa forma, né? Para você, o cristão, ele não precisava ir numa igreja para assistir uma mensagem de um pastor sobre um determinado, sobre passagens bíblicas, que ele mesmo pode ler em casa e o Espírito Santo dá esse entendimento a ele, né? Por que ela tem que ouvir esse entendimento de outras pessoas, né? Você veja até isso, né? A Bíblia é um livro escrito por Deus, a Bíblia é um livro escrito por homens, né? Que eles acreditam que são homens inspirados por Deus, mas quem determinou que essa inspiração foram outros homens, né? No concílio de Nicéia, né? E para você buscar o entendimento de passagens bíblicas, você também precisa de homens para fazer essa interpretação, né? Quer dizer, o tempo todo a gente só vê homens trabalhando, né? Para que esse Deus chegue até você, né? O Deus, ele não chega, ele não se comunica, o Deus bíblico, ele se comunica quando a gente vê algumas passagens bíblicas, ele se comunica com algumas pessoas, né? Ele não se comunica, embora eles digam que se comunicam, mas na prática a gente não vê isso, porque se você precisa ir para uma igreja para ouvir uma pregação de uma pessoa como você, né? Uma pessoa que vai lhe trazer o quê? Entendimentos que você não teve sobre aquelas passagens bíblicas, então cai por terra a ideia do Espírito Santo que dá o entendimento, né? Isso eu acho que você já ouviu, você que é inscrito no canal, né? Você que gosta desse assunto, você já ouviu muitas vezes eles dizerem isso, que o Espírito Santo é quem dá o entendimento, né? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, né? A gente começa o programa hoje com uma questão interessante. A gente percebe que quando a gente estuda o livro sagrado, o plano, a história da criação e tudo mais, a gente vê que o diabo, o inimigo de Deus, foi expulso com 1/3 dos anjos lá do céu. E aí então Deus cria o homem e a mulher. Essa história do diabo ser expulso do céu, minha gente, isso é uma coisa que me intriga também, né? Ele diz a Bíblia que ele foi, não existe muito detalhe dessa história não, né? Existe muita interpretação de teólogos, né? Mas a Bíblia não é muito clara nem muito detalhista com relação a essa história. O diabo era um anjo, né? Um anjo que dizem até que ele era o regente da orquestra, né? Ele era músico, sei lá, e que de repente, por invejar, querer ser Deus, foi expulso. Ele e 1/3, né? Dos anjos, quer dizer, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos, quer dizer, o argumento dele não foi fraco não, ou ele era um cara muito persuasivo, tinha o poder de persuasão muito grande, né? Ou o argumento que ele tinha, né? Era muito forte perante os outros anjos também, né? Então, é esquisito isso, né? Como é que num ambiente como o céu, né? Eu até já falei isso num vídeo anterior, né? Um ambiente onde eu acreditava, né, quando eu era cristão, eu acreditava que era um ambiente totalmente isento desses sentimentos medonhos, né, que os seres humanos têm, como inveja, raiva, ódio, né? E isso, para mim, não existia espaço no céu para essas coisas, mas parece que existe. Perante a Bíblia aqui, claramente isso existe. Porque o diabo foi expulso por causa do sentimento da inveja, né? O sentimento da inveja que parece não. Claramente ele encontra espaços, né, para permear, para existir, né, nesse ambiente. Cria o homem e a mulher, Adão e Eva. Só que na história da criação tem um relato trágico da humanidade. O diabo tem acesso ao paraíso e tenta Eva. Pois é, o diabo tem acesso ao paraíso, quer dizer, parece que ele foi expulso do céu e veio cair direto aonde? Na terra, no paraíso, que Deus, não sei, a Bíblia também não é clara com relação a isso, se foi logo após a criação, mas parece que foi. Foi desde o começo que o diabo está aqui, né? Desde que Deus criou o homem, né? Deus criou o casal Adão e Eva, que o diabo está por ali, naquele paraíso. Como é que um paraíso que a gente entende como um lugar maravilhoso, né? Um lugar livre de doença, de dor, de sofrimento, tem
acesso a um diabo, então não é bem um paraíso não, né? Mas o diabo conseguiu, né, entrar no paraíso com o acesso de Deus, né, com o aval de Deus. E agora a gente vai ouvir o que é que o pastor diz sobre isso, né? Como que a gente pode entender isso? Se era um local perfeito criado por Deus, como é que o diabo teve acesso se ele havia sido expulso? Pergunta importante, Tito, e que vai nos ajudar a entendermos o quanto Deus é amor em querer que as suas criaturas o obedeçam, o respeitem por livre e espontânea vontade. Eu consigo perceber, estudando o relato bíblico, que a perfeição de Deus reside no... Veja o que ele diz aí, eu consigo perceber. Aí eu pergunto, cadê o Espírito Santo para dar entendimento a ele? Você vê que é uma percepção particular, né? É uma percepção puramente dele, né? Então eu consigo, eu pego nas palavras, né? A gente começa, a gente vai ficando mais velho, a gente consegue entender as pessoas nas minúcias do que eles dizem, né? É muito sério isso que ele diz, eu consigo entender. Quer dizer, da mesma forma que ele diz eu consigo entender, um outro vai dizer também a mesma coisa. Então vai aí da interpretação de cada um do seu histórico cultural, entendeu? Do seu histórico intelectual, né? De como ele vai interpretar aquelas passagens bíblicas. No fato de ele ter a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, e também reside no fato de Deus permitir que Satanás ali entrasse. Por quê? O Éden não seria um lugar perfeito se Deus não desse ao ser humano a possibilidade de escolher o seu próprio caminho. A perfeição divina, eu vejo a perfeição divina inclusive no ato de Deus colocar no Jardim do Éden. Outra coisa, a perfeição divina, eu sempre ouvi isso, que Deus é um ser perfeito. Mas aí eu pergunto, como que um ser perfeito cria seres imperfeitos? Não é verdade um negócio desse? Eu sempre tive para mim que uma coisa perfeita jamais geraria coisas imperfeitas como nós. Nós somos imperfeitos, né? O diabo é imperfeito, tudo é imperfeito, tudo erra, né? Tudo é suscetível ao erro. Deus se entende que não, o Deus bíblico ele é perfeito em tudo, ele não erra em nada, tudo que ele faz está certo, mas não tem como na minha cabeça entrar, não sei se vocês pensam assim também, que um ser perfeito criou seres imperfeitos, suscetíveis a errar. Então isso dá a entender que ele também pode errar, né? Se ele criou o erro, né? Que ele permitiu que as criaturas dele pudessem errar, ele também pode errar, né? E também isso vai de encontro à onipotência dele, né? Se Deus é onipotente, inclusive ele pode errar também. Se é que ele não pode errar, ele não é onipotente. Ele não é todo poderoso, né? Ele pode errar sim, ele pode esquecer, ele pode adoecer. Se você disser que um ser onipotente não pode, ele já quebrou a onipotência dele. Então ele pode tudo, inclusive errar, né? Então é incompatível onipotência com perfeição. Já entra aí mais uma contradição, né? É por isso que eu digo, né? Não é um Deus que é o Deus do impossível, como eles dizem, é um Deus impossível que eles criaram. A possibilidade de o ser humano amá-lo ou não, obedecê-lo ou não. Se Deus só tivesse colocado a árvore da vida no Jardim do Éden, e se Deus não tivesse permitido Satanás entrar lá, com certeza Deus não teria criado os seres humanos para serem livres. Deus, de acordo com 1 João 4, versos 8 e 16, Deus é amor. Para que o amor exista, tem que haver a liberdade. As duas coisas são inseparáveis, porque amor se conquista, não se impõe. Ok, é justamente aí que eu acho que eu vou refletir um pouco mais, vai ser um pouco mais demorado aqui na reflexão, né? A questão de Deus é amor, né? O amor é se conquista, né? Isso vai
totalmente contra ao primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu também reservei aqui, deixa eu ver, uma passagem que parece que quando um fariseu pergunta a Jesus, né, sobre o primeiro de todos os mandamentos. Aí Jesus responde assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Mas veja bem, ele diz amarás, né? Assim como lá no Antigo Testamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, um sentimento que nós entendemos que é um sentimento incondicional, né? O amor é um sentimento que não exige condições, né? É um sentimento que brota naturalmente da gente, né? E aqui você vê claramente que amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, as coisas estão aqui e o amor a Deus tem que estar aqui, né? Em nenhum momento a Bíblia diz que você que você precisa desenvolver naturalmente um amor. Não, ela diz amar a Deus, ela impõe. Então ela dá uma condição. Ou você ama também, como a gente sabe, se você não amar a Deus, você sabe qual é o destino da gente, né? De quem não ama a Deus, né? O destino é o inferno, é a condenação eterna. Então Deus impõe uma condenação sobre um sentimento que é incondicional. Veja como isso é contraditório, né? Na própria Bíblia, né? Que os cristãos acreditam que é um livro totalmente inspirado por esse ser que é amor, né? E ele já começa impondo um sentimento, né, que teoricamente teria sido ele quem criou, né? Um sentimento que brota, como os outros sentimentos, é uma coisa que brota naturalmente da gente, né? A gente não ama as pessoas que a gente ama. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do amor que a gente tem pela nossa mãe, né? E que as mães têm pelos filhos, né? É uma coisa que não tem explicação, é uma coisa totalmente natural. Você não sabe em que momento começa. Né? Tem mães que começam a amar os filhos já dentro da própria barriga, né? E se você perguntar, em algum momento da sua vida, sua mãe já chegou para você e impôs a você que você a amasse? Minha mãe nunca fez isso comigo. Eu nunca ouvi um relato de um pai ou de uma mãe que impusesse, né, que o seu filho, né, a amasse. Por quê? Porque também nem precisa disso, gente, né? Não precisa o sentimento de amor é um sentimento tão bonito, né? Tão natural, e tem que ser assim, né? Que ele não tem explicação. Você ama uma pessoa porque você ama. Você não sabe explicar por quê, né? E o amor, às vezes, eu percebo que o amor ele não é um sentimento de mérito, né? Não é preciso ter méritos para você amar uma pessoa, porque senão a mãe de um bandido, de um marginal, né? Aquele filho que deu tanto trabalho, se envolveu com droga, dando um exemplo, se envolveu com droga, com bandidagem, né? E depois foi parar na prisão e quebrou tudo dentro de casa. A gente já ouviu umas histórias assim, né? As pessoas que se envolvem com droga ficam loucas e quebram tudo para vender as coisas dentro de casa, comprar, bate na mãe, né? Muitas vezes até mata a mãe, mata o pai, né? E vai cair num presídio. O que é que a mãe faz? A mãe vai visitá-lo no presídio, gente. Quando ele morre, a mãe vai chorar no velório dele, né? Veja o que é o amor, né? É um sentimento que não tem de mérito, não é um sentimento de mérito. Aí você vê na Bíblia o primeiro mandamento, né? A lei de Moisés. Veja, uma lei. Como é que existe uma lei para um sentimento que é natural? Não pode ter, um sentimento desse não pode estar subordinado a uma lei. Lei é imposição. O que é uma lei? O que são as leis do nosso país? Lei, você já ouviu que lei se cumpre, lei não se discute, né? Lei é uma imposição que a gente tem que obedecer, né? Embora você não concorde. Então jamais o sentimento de amor poderia estar atrelado a uma lei. E na Bíblia ele está. Ele está atrelado, ele é o primeiro mandamento das leis, né? Do primeiro código de leis,
né, do povo hebreu. Não é incrível uma situação dessas? Então, para Deus conquistar o amor das suas criaturas, ao invés de impor, Deus teria que dar às suas criaturas a possibilidade de elas não o amarem, não obedecerem. Até aí eu até concordo com ele, né? Que realmente ele teria que, as pessoas teriam que ter a liberdade de escolher, eu não diria amá-lo, mas respeitá-lo, vamos dizer assim, né? Eu acho que a palavra seria respeito e não amor. E também teria que dar, com o livre-arbítrio, de nós termos a condição de não querer. Quer dizer, Deus não perguntou a Adão nem a Eva se eles queriam ir para aquele lugar. Simplesmente ele colocou eles lá e impôs, ó, ou tu me ama, né? Ou tu morre, ou certamente morrerás. Quando Satanás é expulso do céu e ele vem até o Jardim do Éden, os nossos primeiros pais tinham todas as condições de resistir a ele. Todas as condições. Por exemplo, em Gênesis 2, 16 e 17, Deus já havia dado a ordem para eles não comerem do fruto proibido. E eles já sabiam do resultado da desobediência. Diz o texto: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como é que pode ele dizer que Adão e Eva tinham total capacidade de entender aquela ordem de Deus? É um casal que tinha acabado de ser criado. Qual a experiência de vida que esse casal tinha? Né? Que ideia esse casal tinha sobre morte? Certamente morrerá. Acho que ficou os dois voando assim. Morreu. Morrerás. O que é morrer? Existia morte no paraíso já? O que foi que Adão e Eva viram de... Qual foi o exemplo que eles viram de morte no paraíso? Viram algum animal morrer? Então, mais uma vez eu questiono. Que paraíso é esse? Que tinha um diabo, né, um ser maligno, e tinha morte. Mais uma vez eu questiono. Que paraíso era esse? Né? Então Adão e Eva eram como duas crianças em corpos de adultos. Eles não tinham ideia do que seria morte. Né? Apenas Deus disse a eles que não mexa naquilo ali. Mas o diabo veio, né, aguçou a curiosidade, que também é um sentimento humano, a curiosidade, né? E eles caíram como um patinho, né? Eles nem argumentaram, simplesmente Eva, a primeira, cedeu ao primeiro encanto de Satanás. Né? Você vê que a Bíblia ela não mostra se Eva contestou, se perguntou, mas por que não? Não houve nenhum diálogo. Eva simplesmente caiu na conversa dele. É um ser que havia sido criado muito antes do que ela, né? E certamente muito mais inteligente, muito mais astuto. E você vê que o argumento do diabo não foi nem lá essas coisas. Ele apenas disse, o que ele disse, tu não vai morrer não. E eu acho que ela vai ficar, o que é morrer, o que não é, o que é morrer, o que não é, a fruta, eu acho que era muito apetitosa, ela foi lá e comeu a fruta. Né? Outra coisa que eu queria falar sobre isso, o peso da responsabilidade, né? Que Deus colocou sobre essa desobediência. Qual foi o peso? Né? De que todos os males entraram, né? E toda a humanidade, não só a humanidade, como os animais pagam por isso até hoje. Né? Isso não foi avisado a Adão e Eva. Se ele tivesse passado um filmezinho para eles, se a partir do momento que tu comeres isso aqui, vai acontecer tudo isso aqui, ó. Aí ele abriu uma tela assim e passaria tudo isso. Fome, desgraça, miséria, guerra, né? Para teus descendentes, tudo isso vai acontecer com teus descendentes. Se tu não ficar quietinho, né, e comer de tudo isso aqui que eu estou te dando e fores te atrever a comer aquilo ali. Né? Nada disso foi feito. Você veja que quanto mais o ser humano envelhece, mais ele ganha idades, né? Mais maduro ele vai ficando, né? Ele vai adquirindo mais maturidade, a vida vai ensinando a ele, né? Vai mostrando exemplos negativos, exemplos positivos, né? E daí você vai aprendendo a viver, a conviver melhor. É uma coisa que eu acho totalmente errada também. Quanto mais a gente vai envelhecendo, com raríssimas exceções isso, a gente vai aprendendo a conviver com as pessoas, a gente vai aprendendo a ser mais tolerante, a dominar nossos sentimentos, né, de raiva, de ódio, né,
de inveja, e a gente consegue ser mais complacivo com o ser humano, ter mais empatia pelo outro. E quando a gente está chegando e a gente começa a querer passar esses ensinamentos, né, para as outras pessoas, já está na hora da gente se despedir da vida. Isso eu acho um erro. A gente deveria viver muito mais para poder a gente passar esses exemplos e esses ensinamentos através dos nossos exemplos para os seres humanos mais jovens, né? Eu acho isso uma coisa que não foi bem pensada, né? Eu vejo que a natureza está muito preocupada mais em se multiplicar, né? Existe uma preocupação da natureza, a gente vê isso claramente, né? Em multiplicar-se, né? Replicar o DNA, mas assim, com a qualidade do ser vivo, do ser humano, parece que a natureza não tem muito essa preocupação, não. Então, Adão e Eva eram duas crianças, como eu estava dizendo, em corpos de adulto, né? E também eu posso dizer que Deus escolheu mal, né? Deus escolheu mal o casal, porque nós temos exemplos hoje de pessoas e até de animais muito mais obedientes do que Adão e Eva, né? Eu vou mostrar a vocês aí. Se Deus tivesse escolhido essa criança aqui ao invés de Eva. Olha aqui pra mim, a mamãe vai lá no banheiro fazer xixi. Fica direitinho. Quando a mamãe voltar, você come, tá bom? Espera a mamãe. Posso comer agora, mamãe? Eu posso comer agora? Você não comeu? Sim. Viram quanta obediência? Tá vendo? Se Deus tivesse escolhido essa criança, a gente acho que não estaria hoje na miséria que a gente está. Ou então este outro serzinho aqui, ao invés do casal Adão e Eva. Veja como ele é obediente. Tá bom? Não pode pegar. Não pode enquanto a mamãe não vir aqui, tá bom? Você obedeceu, minha filha. Pode pegar. Ó. Toma a sua carninha. Pode comer. Muito bem. Em Gênesis, capítulo 3, percebemos que quando Satanás se utiliza de uma serpente para enganar Eva, nós percebemos em Gênesis 3, 1 a 4, que o engano foi, obviamente, muito bem trabalhado por Satanás, mas ao mesmo tempo, nossos primeiros pais não precisavam cair. Eles eram perfeitos. Eles não tinham uma tendência. Mais uma vez aí, né? Primeiro, a questão de Satanás ter usado uma serpente, né? Ele pegou uma dos animais do paraíso, com a permissão de Deus, é claro, né? E veja o poder que ele tinha, né? Ele teve todo o poder, que quem deu esse poder a ele? Mais uma vez, Deus concede esse poder a ele. Né? Um bicho, um ser tão perigoso, né? Que Deus tem conhecimento, tinha conhecimento. Afinal de contas, foi ele quem fez esse ser. Né? Então, como é que o diabo tem todos esses poderes de entrar numa serpente e fazer ela falar? Né? E no final, a serpente ainda é punida, que o Gênesis diz que Deus pune a serpente. Qual a culpa que a serpente tinha nisso? A serpente foi usada. Né? O diabo entrou na serpente, fez ela falar, não sei como, né? Fez nascer uma laringe nela, que cobras não têm laringe, né? E fazer ela falar. E no final ela é punida. Né? A Bíblia diz que ela é punida no final. Nós percebemos em Gênesis 3, 1 a 4, que o engano foi, obviamente, muito bem trabalhado por Satanás, mas ao mesmo tempo, nossos primeiros pais não precisavam cair. Não precisavam. Eles eram perfeitos. Eles não tinham uma tendência interna, uma propensão interna para o mal, como você e eu temos. Mais uma vez, pronto, aqui ela fala de novo que Adão e Eva eram perfeitos. Eles eram perfeitos, mas erraram.
Então, que perfeição é essa? Era a mesma perfeição que Deus, que se tem essa ideia de Deus? Que perfeição é essa, né? Eu gosto de citar um exemplo de perfeição, assim, você pegar uma folha de papel e escrever, eu sou perfeito. Aí você coloca dentro de uma máquina de Xerox e vai tirando Xerox. Tira uma Xerox e olha, veja se está lá escrito do mesmo jeito. Eu sou perfeito, está escrito, ok. Pá. Tira outra Xerox. Dá uma olhada, vê se está escrito eu sou perfeito. Está escrito eu sou perfeito. Pá, etc. Tire 1000 Xerox, quantas Xerox você quiser. Em que momento vai aparecer a frase eu não sou perfeito? É isso que eu quero dizer. Uma coisa perfeita, no meu entender, que eu não conheço nada perfeito, né? Dizia Platão lá na Antiguidade que existe o mundo da perfeição apenas no mundo das ideias. O mundo da perfeição existe, mas é o mundo das ideias, onde tudo é perfeito. Né? Não sei o que Platão queria dizer com isso. Mas ele dizia que existia esse tal mundo da perfeição, mas era no campo das ideias. Tudo que a gente idealizava de uma forma perfeita. Só que quando a gente faz a coisa já não é tão perfeita. Mas que o mundo das ideias existe, isso dizia Platão. Então, como é essa ideia de Adão e Eva eram perfeitos, tinham a natureza perfeita, igual a de Deus, e no entanto eles erraram? Então isso leva a crer, meus amigos, que Deus em sua perfeição também pode errar. Né? E é o que nós vemos na Bíblia, diversos erros, que vai ser assunto de outros vídeos, né? Que eu vou falar aqui só para vocês sobre o dilúvio, né? O dilúvio da Arca de Noé e vários outros que a gente vê ali que foi um erro, e Deus cometeu um erro que ele não sabia, né? Embora as pessoas digam que ele sabia, né, que ele é onisciente, mas a gente vai nos detalhes para ver que realmente ele cometeu erros ali. Né? Aí você vê aí a história de Adão e Eva, né? Adão e Eva eram perfeitos, mas erraram. No caso deles, além deles terem um livre-arbítrio, além de eles terem sido avisados, eles não tinham uma natureza propensa que os levasse a fazer o mal, a serem tentados internamente. Eles eram tentados apenas externamente, de modo que eles poderiam escolher, decidir seguir a Deus ou não. E quando você lê o triste relato daquele... É meio confuso essa parte, né? Eles eram tentados externamente, mas internamente não. Quer dizer, eles podiam ouvir, né, as palavras, né, de Satanás, né? Mas internamente, em sua perfeição, eles pelo que eu entendi, jamais cairiam, né? Mas eles caíram. Eles caíram nos encantos externos de Satanás. Né? Vejam como é confuso o raciocínio dele, né? Confuso e contraditório ao mesmo tempo. Né? Externamente eles podiam, né? Mas internamente não. Como? Então há um choque aí. Eles podiam tanto externamente como internamente, como eu entendo aí. Foram tentados e lá internamente eles caíram. Mesmo em sua perfeição, eles caíram nos encantos do diabo, que obviamente deve ser um ser imperfeito. Né? Eles caíram na conversa, eles como seres perfeitos, caíram na conversa de um ser imperfeito. E quando você lê o triste relato da queda em Gênesis capítulo 3, você percebe dos versos 1 ao 6 que Adão e Eva preferiram atender às insinuações de Satanás ao invés de atender a Deus. Adão e Eva preferiram atender. Como assim preferiram atender? Né? Eu nunca tinha nem refletido sobre isso, né? Que eles preferiram. Né? Alguma coisa os fez convencer. Né? Eles foram convencidos. Você veja aí, o que dá a entender era a ingenuidade do casal. Né? Não foi que eles preferiram, eles foram levados a isso pela ingenuidade, por não conhecer, né, as consequências, né, do que isso podia acarretar para eles e para a humanidade. Né? Embora Deus disse que certamente morrerás, e eles não morreram, realmente eles não morreram logo, né? Dá a entender que era logo que eles iam morrer. Eu queria citar um exemplo aqui desse menininho que morreu aqui em Recife, né? Que caiu daquele prédio, né? De 9 andares daquele prédio, né? Você veja a forma como aquela criança morreu.
eu vejo como a história de Adão e Eva ali, né? A criança ela entra no elevador e assim que ela sai, ela já entra numa porta à esquerda, já se depara com uma janela, né? Ele sobe naquela janela que é até mais alta do que ele, né? Pula por cima de ar-condicionados, sobe um degrauzinho e cai de uma altura de 35 metros, parece que veja que foi uma coisa rápida. Você vê qual adulto que cairia, que passaria por uma situação dessas? Um adulto cair numa altura dessa de um prédio, meu amigo, ou se ele for, só se ele quisesse se matar, tirar a própria vida, ou se ele for empurrado numa briga, mas para ele cair como aquela criança caiu, jamais, jamais. Você vê que foi coisa de um ser humano ingênuo e imaturo, né? Que em poucos segundos ele tirou a própria vida, né? Eu vejo a mesma coisa, eu vejo aqui um laço nessas duas histórias, de Adão e Eva e dessa criança, que foi muito rápido. Satanás buzinou no ouvido deles e eles prontamente caíram na história, né? Eu sinto aí a imaturidade dos dois, né? Não é porque eles eram maus, porque o próprio pastor está dizendo que não entende que eles não tinham a natureza má como a gente tem, né? Nem isso eles tinham maldade. Eles duvidaram da palavra do Deus Criador e acreditaram na palavra de uma criatura corrompida. Quer dizer, eles preferiram acreditar no diabo. Poxa, gente, veja bem, tinham acabado de serem criados, né? Eles não tinham, eu acho que eles não tinham nem ideia, eu estou aqui refletindo sobre uma história que eu acredito, que eu tenho certeza que isso é um mito, né? Isso é um mito, mas a gente tem que raciocinar, né? Usar o raciocínio lógico em cima de um mito, né? É um exercício muito complicado, viu, fazer isso. A gente tentar refletir em cima de uma história mitológica, né, que não há comprovação científica nenhuma dessa história, né, de que esse jardim do Éden existiu, de que esse casal também existiu, né, mas tudo bem, a gente faz esse esforço, né. Então, eles não tinham ideia, preferiram obedecer ao diabo. Que ideia, eles não sabiam, o diabo nem se apresentou, cadê? O diabo, na verdade, ele se fantasiou de serpente, né? Era um animal que circulava ali entre eles, né? Que eles tinham confiança naquele animal, eles viam, segundo a própria Bíblia, né? Os animais circulavam entre eles não se agrediam, né? A Bíblia diz até que eles não se alimentavam, naquela época não existia, o animal não se alimentava do outro, não sei nem se a Bíblia diz isso, ou se isso é um entendimento teológico, sabe? Mas aí, então Adão e Eva não tinham ideia. Deus foi o primeiro que apareceu para eles, né? De repente aparece uma cobra falante, dizendo que não, né? E, poxa, eles ficaram confusos, eles eram curiosos, iguais a uma criança, né? Não tinham ideia de morte. Qualquer criança cairia, menos essas que eu mostrei. Menos essa que eu mostrei no vídeo. Então eles não eram inocentes. Eles não eram inocentes. Perceberam aí que antes ele falou que eles não tinham a natureza má, né? E agora ele diz que eles não eram inocentes. Quer dizer, tinha um pouquinho de maldade dentro deles, né? Eles sabiam um pouco do que era de maldade. Que não dá para acreditar nisso. Onde foi que eles adquiriram essa experiência? Eles vieram de que mundo? De que vida? Eles vieram para ter experiência do que era maldade, de saber o que era maldade, né? De saber das consequências que eles iam passar, né? Que experiências eles tinham? Tinham acabado de serem criados, né? Não tem como. É uma história descabida, sem pé, sem cabeça, né? Sem base. Você vê que apenas uma história dessa, ela convive bem apenas no mundo mitológico. Ela não pode conviver na história real, no mundo real que a gente vive. Uma história dessa só sobrevive num campo mitológico, né? Que você não pode questionar muito, não deve questionar, né? Por isso que o crente ele é orientado a não questionar, né? Porque uma história dessa não tem como você estar questionando. Disse para eles não comerem e nem tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso nos indica que
Satanás estava restrito àquele lugar, simplesmente. Eles tinham muitos lugares no planeta Terra para estar. Tinham uma amplidão de espaço no Jardim do Éden para não precisar se achegar àquele lugar onde o inimigo de Deus estava presente. Quem disse a Adão e Eva que Satanás era inimigo de Deus? E Satanás ainda mais travestido de serpente. Qual era a ideia que Adão e Eva sabiam disso? Eles não tinham ideia de que Adão e Eva... A Bíblia em nenhum momento fala que Adão e Eva tinham ciência disso. Né? Vejam que análise, né? Dessa pessoa, né? de um cara como esse pastor, um cara já experiente, né? Isso no mínimo deve ter curso de teologia, né? Doutorado, mestrado. Eu não conheço a história dele, não. Como é que diz um negócio desse? De onde foi que ele tirou isso? Né? Que Adão e Eva tinham ciência de que Satanás era inimigo de Deus. A Bíblia não fala isso. Isso aí é uma ideia da cabeça dele. E depois que eles transgrediram o mandamento, nós lemos em João 12:31 que foi nesta ocasião, obviamente, que Satanás se torna o príncipe deste mundo. Ele não era o príncipe deste mundo antes do pecado. Aqui, antes de nossos primeiros pais pecarem, ele estava restrito. Satanás se torna o príncipe desse mundo. Quem deu esse status a ele? Quem foi que coroou Satanás? Satanás se torna o príncipe da humanidade. Com que autoridade? Se isso aqui foi Deus quem criou, Deus é o manda-chuva disso aqui. Né? Aí o Satanás se torna como? Passe de mágica? Havia algum estatuto que dizia isso? Satanás, tu vai lá, tu tenta ele. Em nenhum momento a Bíblia diz que foi Deus. Deus apenas permitiu. Né? Mas Deus deu a ideia, como ele deu em Jó, para Satanás ir e tentar o casal. E disse a Satanás, vai lá, se tu conseguires o mundo, tu serás o príncipe daquele mundo. Outra ideia descabida. Deus tinha acabado de criar o mundo e ele diz que o ser humano era a menina dos olhos dele, né? Era o que tinha de melhor depois que ele foi criando as coisas e vendo que era bom. Né? Depois que ele cria o homem, a Bíblia diz que o ser humano foi uma das melhores coisas que ele já fez. E permitir que um ser que tinha sido expulso do céu, que ele sabia quem era esse ser, habitar o paraíso, né, e fazer e desgraçar a criação dele. E depois de tudo isso, ainda causar toda essa desgraça que a gente está vivendo, a gente pagar pelo erro daquele casal, que supostamente, né, vivia naquele paraíso. Eles foram os responsáveis por tudo isso que a gente está passando aqui. Fome, guerra, miséria, doença, injustiça. Tudo isso por causa de um erro de um casal ingênuo, que não tinha experiência, não tinha maturidade para decidir. Deus colocou nas mãos o destino da humanidade nas mãos de um casal ingênuo. Estava restrito àquele espaço da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, quando Adão e Eva atendem às insinuações de Satanás, eles cedem o domínio da natureza deles a Satanás e também o domínio do planeta. Ao invés de eles serem agora os administradores diretos do planeta, eles cedem o domínio, né? É justamente isso. Onde é que tinha isso? Qual era o estatuto que tinha isso? Até isso eles não sabiam. Né? Que eles eram os administradores do planeta, né? E que se comessem daquele fruto, o poder, né, ia passar para Satanás. Para a cobra, né? Para Satanás não, para a cobra. Porque até então Adão e Eva não sabiam nem quem era Satanás. Né? Eles sabiam o que era uma cobra. Né? Então, segundo o estatuto, que ninguém sabe onde é que está, qual o cartório que estava registrado, né? A partir do momento que eles cedessem às tentações, né, o poder seria transferido automaticamente para Satanás. Mais uma coisa que Adão e Eva não sabiam. Né? Foram pegos de surpresa. Né? Isso foi um golpe, na verdade. O primeiro golpe da história da humanidade, né? A tomada de poder, né? Através de um golpe. Através de simples palavras, Satanás deu um golpe no paraíso e tomou o poder de Adão e Eva. Eles permitiram que o inimigo ceifasse o mal, a rebelião, a morte em nosso planeta.
eles permitiram que o inimigo, veja o que ele diz aqui, o inimigo, aí eu volto, tá vendo aqui, como eles não sabiam de nada disso, eles não sabiam das consequências. Você acha que se eles soubessem, qual é o ser humano em sã consciência que se soubesse que ia causar todo esse mal? A não ser que eles, vejam a contradição, vejam que eles não sabiam, né? Como é que se eles soubessem de tudo isso, tivesse passado um filme, Deus sentasse com eles, ligasse lá o DVD, ó, aqui, ó, vai acontecer tudo isso aqui, ó. Bom, fome, miséria, doença, e eles ainda mais com a natureza que eles tinham, a natureza boa e perfeita que eles tinham, eles iam cair nessa? Eles caíram porque eles não sabiam, mais uma vez eu digo, eles não sabiam, pelos indícios que essa história mitológica dá, né? O conhecimento que a gente tem dessas palavras bíblicas, eles não sabiam. Aí o entendimento que o nosso pastor aqui tem, que eles sabiam de tudo. Fizeram por quê? Porque eram maus? O Senhor acabou de dizer que eles não tinham natureza má. Então por que eles caíram? Eram perfeitos. Aonde foi o porquê? Qual a razão deles caírem? Eu não encontro uma razão, eu não vejo uma razão lógica onde o Senhor quer chegar. Então, se Deus não tivesse, amigo telespectador e ouvinte, dado esta possibilidade a eles, Deus não seria amor. Repito, amor não se impõe, amor se conquista. E só poderia haver amor no Jardim do Éden se Deus desse às suas criaturas a possibilidade de o amarem ou não. Então você veja aí, ele diz que se Deus não tivesse dado, para a gente concluir o vídeo, né? Se Deus não tivesse dado essa possibilidade, né? Deus não saberia, né? Se eles iriam amá-lo, né? Por livre e espontânea vontade, né? Deus teve que tentá-los, né? Permitir que eles fossem tentados, né? Para poder ele ter a certeza, né? De que eles o amariam, né? Então, aí vem um questionamento seguinte, né? Então, como vai ser no céu que os cristãos almejam ir um dia? Vai ter outra pegadinha dessa? Vai ter uma outra árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou vai ser de uma outra forma? Porque agora todo mundo já sabe como é que é, né? Ou então as pessoas vão... ou então as pessoas, no caso os espíritos, né? Que eles dizem que vão para o céu em forma de espírito. Como vai ser? Como é que Deus vai saber que aquelas pessoas o amam? Vai tentá-los novamente? Quer dizer, se havia uma possibilidade, então se há uma possibilidade, né, de Deus fazer um lugar, né, onde Ele saiba que as pessoas o amam, né, sem precisar tentá-los, e com a sua perfeição e onisciência Ele poderia saber, sim, né? Não precisava que ninguém tentasse Ele, né? Se havia essa possibilidade desde o começo, que se Deus é onisciente, Ele sabe, né? Que desde o começo que havia essa possibilidade. Então, para que passar por tudo isso aqui? Né? Eu já perguntei isso num vídeo, estou perguntando aqui de novo. Né? Por que passar por todo esse sofrimento que a gente está passando? Né? Mais uma vez eu digo, a gente vive nesse mundo com tanta injustiça, tanta desgraça, seres humanos terríveis, você vê que seres humanos que são capazes de coisas bestiais, né? Uns com os outros, né? Tanta doença, tanta miséria, tanto sofrimento, né? Que a gente não consegue enxergar um Deus bom e amoroso, né? Tudo isso para quê? Para depois Ele selecionar as pessoas que ele acha que vão poder ocupar este céu novamente, né? Novamente vem o céu. Se Ele, pela onisciência dele, Ele já saberia quais seriam essas pessoas, né? E lá no céu eu pergunto, como é que vai ser essas pessoas? Vão viver eternamente sem serem tentadas? E se em um determinado momento elas não obedecerem mais, não amarem mais a Ele, né? Como é que Ele vai saber? Ele vai ter que tentá-las de novo, né? Então, vai voltar ao início do Gênesis, né? E Ele vai ter que fazer outra pegadinha e outras tentações,
E esse céu, eu pergunto, vai ser um céu? Vai ser um paraíso? Queria agradecer a vocês, né? O vídeo deve ter ficado muito longo, né? Eu ainda vou editar, não sei como é que ele vai ficar. Mas vocês me desculpem, mas eu tive reflexões agora durante o vídeo que eu nunca tinha pensado, né? Nunca tinha me passado pela cabeça, né? Então, às vezes eu não sei o tempo do vídeo. Eu queria fazer vídeos curtos, né, para vocês, né? Mas eu acho que quando o assunto é interessante, né, quando o assunto é bom, a gente não vejam, se tiver muito comprido, vejam uma parte hoje, vejam outra no outro dia, uma outra hora, né? Mas assim, eu não queria perder o raciocínio, sabe? Quando me vem a reflexão na cabeça, né, eu tenho que pôr para fora, eu tenho que compartilhar isso com vocês. Esse é o objetivo do canal, né? Se a mente está me presenteando com essas reflexões, né, eu tenho que pôr para fora, eu não tenho que ficar para mim. Eu não tenho que ficar nessa preocupação de que o vídeo vai ficar longo, né? Então a gente vai lá no pause, dá uma pausazinha, toma um café, alguma coisa, depois volta para ver o vídeo, né? Ou ver outro dia, uma outra hora, quando tiver com mais tempo, né? Mas não posso deixar, viu, gente? Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês até aqui pela atenção de vocês, né? Não esqueçam de apertar o botãozinho do like, se gostaram do vídeo. Se não gostaram, pode aplicar o dislike, apertar o dislike também, né? Eu quero respostas sinceras de vocês, né? Queria ouvir os comentários de vocês sobre esse vídeo, né? Se for possível, e se possível mais ainda, compartilhem, né? Se gostarem, né? E ver que não é uma ameaça para vocês, que eu entendo, né? Que tem pessoas que não podem compartilhar. Eu entendo que a gente ainda passa sofre preconceito nesse país, né? Por ser pessoas descrentes, né? Não concordarem com os pensamentos da religião que é majoritária no nosso país, né? E a gente pode sofrer represálias, né? Principalmente quem tanto represálias na família como no trabalho, né? O que é pior ainda, né? Principalmente pessoas que dependem de emprego em empresas privadas ou pessoas que são autônomas, né? Eu não digo funcionário público. O funcionário público é mais tranquilo com relação a isso, né? Que isso não vai fazer perdê-lo o emprego, né? Mas eu digo assim, se vocês puderem compartilhar, né, chamar um amigo olha, tem um cara aí que apareceu na internet aí, que tem uns pensamentos muito bons aí, mostrem a ele o canal, né? Mostrem a ele, e eu espero que vocês deixem a opinião de vocês, né? É muito importante para mim, porque aí surgem novas reflexões, né? São novas reflexões e eu vou fazendo mais vídeos. Se eu não puder responder na hora ali escrito, eu faço um vídeo sobre aquilo ali, né, sobre aquela reflexão, já reflito em cima, né, e a gente aí vai se agraciando, se presenteando, né, com esses pensamentos, viu, gente? Agradeço a vocês e até o próximo vídeo.